E aí pessoas, tudo bem? Bem-vindas a este canal, o Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, ali está o nosso querido mestre do terror. E vamos falar mais uma vez de quadrinhos, que é o que este canal se propõe, né? É o que dá razão à existência desse canal, é o que diverte esse que vos fala. E a gente vai voltar a falar de um quadrinho Disney. Um quadrinho que eu comprei por impulso, comprei pela capa, uma coisa que eu não costumo fazer. E será que deu certo isso? Será que comprar pela capa foi satisfatório? Vamos descobrir ao decorrer desse vídeo. Vamos virar aqui tudo direto, né? E vamos ver, a gente vai falar do Aventuras Disney, número 27 da Culturama. Acho que fazia um tempinho que eu não falava de nenhum dos quadrinhos da Culturama. Não me recordo o ano de publicação. Vamos ver se a gente descobre por aqui. 2021. Culturama, pelo menos, nos ajuda nesse sentido, né? É sempre fácil de identificar. E eu comprei esse quadrinho quando eu ainda estava no Rio Grande do Sul. Para quem não lembra ou não sabe, eu agora moro em Santa Catarina. E comprei por impulso. Estava escolhendo, comprei numa lojinha de departamentos que vendia uns quadrinhos da Culturama, mais aqueles quadrinhos de encare. No Rio Grande do Sul tem muito disso, quadrinho de encare da Culturama, nessas lojinhas. E escolhendo lá, eu achei essa capa interessante, eu achei a capa bonita. Normalmente eu nem curto histórias com os escoteiros mirins, mas para vocês verem o quanto que a capa me atraiu, acabei comprando. Porque a capa era realmente muito bonita e a capa me deu a entender que teria uma gigantesca importância a presença desse felino branco que está na capa. É uma história com roteiro do Marco Nutti e desenhos do Emanuele Baccinelli, ou Baccinelli, uma coisa assim. Quadrinho italiano, obviamente. A história se chama... Na verdade, a história nem é dos escoteiros mirim, é do Pascoal, aquele sobrinho do Pardal, aquela versão mirim do Pardal, sei lá como chamar. E a trilha do Puma Branco. E realmente, quando eu comecei a ler a história, ela me deu a entender, ela continuou me fazendo pensar que seria uma história que teria muita importância, muita relevância o felino, embora eu já tenha estranhado no título da história o fato de que era uma história desse personagem do Pascoal. Só que no final das contas a história se concentrava mesmo era no Pascoal. E no fato de que os meninos, principalmente o Guinho, Zezinho e Luizinho, estavam tremendamente preocupados porque o Pascoal não era necessariamente muito fã dessas trilhas, mas tinha resolvido ir junto e ele faz muitas invenções que geralmente terminam em desastre e eles achavam que o Pascoal ia acabar inventando alguma coisa, estava ali só para testar alguma invenção que ia causar problema. A tal trilha do Puma Branco era uma trilha que tem esse nome porque havia espécies de pumas raras ali, né? Os pumas brancos. E o passeio segue cheio de tensão, com várias situações em que eles têm que fazer alguma coisa. E a cada vez que um problema surge, os meninos temiam uma invenção do Pascoal que nunca veio. No final das contas, o Pascoal viveu a aventurinha inteira quase sem criar nada. E quando ele criou uma invenção que seria uma espécie de chamariz para os pumas brancos, porque eles não conseguiram ver nenhum, eles queriam ver, a invenção pareceu ter falhado. Mas no final das contas, depois de já estar em casa e tal, os pumas brancos acabaram surgindo na casa do Pascoal pra caramba, atraídos pelo chamariz dele. Só que daí vem o grande plot twist da história, que eu pulei
aqui propositadamente. O Huguinho, o Zezinho e o Luizinho não estavam errados. O Pascoal estava usando a expedição para testar uma invenção, mas essa invenção era um robô simulando o Pascoal. Então o tempo inteiro o Pascoal que estava com eles era um robô e ele estava sendo testado pelo Pascoal. Eu não vou dizer que eu não achei esse final interessante, esse desdobramento até interessante, eu achei. Foi interessantezinho, mas a história não era o que eu esperava. A expectativa é sempre uma destruidora de apreciação, né? Eu ter criado essa expectativa toda acabou me tirando grande parte do prazer dessa reviravolta no final. Depois há uma sessão aqui com curiosidades e coisas do tipo, né? Um material que era muito comum nos anos 80, as revistas vir com essas coisas, publicações antigas, falando, várias matérias e tal. Eu confesso que eu não li, que eu pulei. Não me atraiu muito. Hoje em dia tem determinadas coisas que até por estarem datadas, quando eu vou ler uma revista mais antiga, eu acabo pulando, né? Acaba não sendo tão interessante. Depois tem uma história do Super Pato, Onda de Crimes, com o roteiro do Peter Schneisberg, os nomes complicados, e desenhos do Fabrício Petrozzi. Essa é uma historinha interessante até. Nessa daqui a expectativa que eu criei foi que eu achei, o tempo inteiro eu achei que o Peninha ia se transformar no morcego vermelho para se unir ao Super Pato no combate a essa criminosa aí que apareceu com sua gangue, que ela tinha uma prancha capaz de controlar os oceanos. Você imagina a tecnologia envolvida para você ter uma simples prancha que controle as marés, que controle o oceano, né? Mas ela tinha, mas no final das contas o Super Pato combateu ela sozinho e o Peninha nunca se transformou em morcego vermelho. Nem sei se nessa história, nesse contexto, o Peninha era o morcego vermelho. Aí tem essa seção aqui, o que rola em Patópolis, que são pequenas piadinhas assim, né? Tem 2 piadinhas que eu confesso achei muito sem graça, né? Nem vou ficar lendo roteiros nem nada. E a melhor história da edição, na minha opinião, e para surpresa geral de todos, é uma história do professor Pardal com o Lampadinha, com o roteiro do Nino Russo e desenhos do Danilo Barozzi. Que o Pardal tá cheio de trabalho, e o Lampadinha, e ele resolve que ele precisa contratar um assistente e vai fazendo entrevistas para tentar contratar esse assistente, e cada entrevista é um novo desastre, ninguém parece bom o bastante, tudo dá errado, e aí ele tem uma ideia de criar um segundo Lampadinha para ajudar. E como já é de se esperar, para surpresa de 0 pessoas, esse segundo Lampadinha, na verdade, vem meio que com defeito e se torna uma versão maligna do Lampadinha e cria um monte de problemas. O Pardal acaba descobrindo isso meio tarde demais, depois de já ter culpado o Lampadinha pelas coisas erradas e tal. Mas ele se redime, eles voltam a ser amigos e ele meio que desiste dessa ideia de ter um segundo Lampadinha, de ter uma outra abordagem para as ajudas que ele precisa. Enfim, a Aventuras Disney número 27 é uma das coisas que eu andei lendo aí nos últimos dias, com histórias boas, histórias dentro do... Porque a história do Puma Branco, embora não fosse o que eu esperava, não é ruim. São histórias boas o bastante para te distrair, mas não tem nada realmente destacável na edição. E essa coisa de ser aventuras Disney às vezes soa um pouco exagerada, porque eu não diria que eu considero que há uma grande aventura numa expedição dos escoteiros mirins, ou muito menos na história do Pardal e do Lampadinha, né? Mas assim são as leituras, né? Assim ficam os acontecimentos de quem vai lendo. Nem tudo que a gente lê é extremamente bom, nem tudo é extremamente ruim. Algumas coisas são apenas um feijão com arroz, vamos dizer assim, e é o que essa edição é. Um feijãozinho com arroz básico,
Vale registro porque eu andei lendo e quero compartilhar sempre o que eu andei lendo, mas eu já li coisas melhores. Se você gostou desse vídeo, aquele likezinho aí pra mim e pro mestre do terror. Foi.